bem-vindo a mais uma aula. Hoje falaremos sobre matriz. Bem, uma matriz é uma variável composta, bidimensional, que é formada por uma sequência de variáveis. Então, a matriz ela nada mais é do que uma estrutura que contém diversas variáveis que estão dispostas sequencialmente na memória, alocadas sequencialmente na memória, e elas são dispostas, para a gente entender bem, ela é composta por linhas e colunas. Todas as variáveis de uma matriz elas são do mesmo tipo e têm o mesmo nome e são diferenciadas pelo índice. O índice que é a identidade da variável que pertence a uma matriz. Então, cada índice que a gente vai ter é um índice que vai corresponder ao número da linha e o número da coluna. Então, vamos entender melhor. Vamos começar aprendendo a declarar uma matriz. Toda matriz ela vai ter o seu tipo, o nome, a linha correspondente, a quantidade de linhas que eu quero na minha matriz e a quantidade de colunas. Então, aqui nós estamos dando alguns exemplos. Aqui temos alguns exemplos. Então, eu tenho uma matriz em algoritmo inteiro de 2 linhas e 2 colunas. E eu tenho uma matriz também inteira, um int, de 2 linhas e 2 colunas. Tenho uma matriz real de 3 linhas e 4 colunas. Tenho uma matriz float aqui também, real aqui, com precisão simples, de 3 linhas e 4 colunas. Tem uma matriz de caracteres, nome de 10 linhas e 20 colunas, e embaixo, char nome, 20 linhas e 10 colunas. Então aqui temos um exemplo de como que é uma matriz. Então a matriz, agora, a matriz, ela corresponde a essa estrutura. Então aqui, o exemplo é uma matriz de 2 linhas e 5 colunas. E aqui nós temos o primeiro elemento em algoritmo, é a linha 1 e a coluna 1. É o índice correspondente. Então eu tenho num na linha 1, coluna 2. Num 2, 3. O num que está na segunda linha e na terceira coluna. Agora em C, como o índice todos os índices começam em 0, então o primeiro elemento ele estará na linha 0, coluna 0. Aqui tem um elemento que está na linha 0, coluna 2. Um elemento que está na linha 1, coluna 1. E o que está na linha 1, coluna 4. Então, só para a gente entender a diferença, como que funcionam esses índices. A atribuição de valores é da mesma forma que eu faço para qualquer variável. Então, eu tenho aqui o 45 indo para a linha 1, coluna 2. E eu tenho o 0 para a linha 1, coluna 4, o 2 para a linha 2, coluna 3, e o menos 2 para a linha 2, coluna 5. Então a atribuição é da mesma forma que você faria para as variáveis, porém colocando o número da linha e coluna correspondente. Em C, eu vou fazer da mesma forma, não esquecendo do índice que começa em 0. Então aqui eu tenho o igual ao exemplo anterior, mostrando como que eu faço a atribuição de valores. Eu também posso, quando eu for declarar um vetor, eu posso inicializar os seus elementos, colocando o valor correspondente à linha e à coluna, ou também, como está à direita, eu posso deixar vazio os colchetes. Então é interessante a gente entender que talvez isso seja útil em alguma parte, em algum programa. Então, aí está o exemplo. Bom, e agora vem uma parte importante. É como que eu carrego a matriz, ou seja, como que eu vou colocar elementos nessa matriz digitando pelo teclado. Então, nós utilizamos aqui em algoritmo 2 estruturas para e em C 2 for. O que a gente tem que entender quando a gente for usar isso? A estrutura aqui ela é mais externa, o for ele é mais externo,
é a estrutura que eu vou percorrer por último. E a mais interna vai ser aquela que eu vou percorrer primeiro. Então, é mais usual a gente começar da primeira linha, né, e percorrer todas as colunas que pertencem a essa linha, e depois eu passar para a próxima linha e percorrer todos os elementos todas as colunas dessa linha, e depois ir para a próxima linha, assim sucessivamente. Então, o for que vai percorrer a linha, as colunas, ele é mais interno, porque eu começo na primeira linha, percorro todas as colunas, então com o índice 1, depois eu ando com as colunas até o 5, depois eu ando mais uma linha, pulo para a próxima linha e ando até o índice 5 dessa linha. Então, o índice mais externo vai ser aquele que eu vou percorrer, né, por último. Ou o que eu vou deixar para que ele seja um controle mais externo. Então, da mesma maneira, o for, eu começo na linha 0, na coluna 0, do jeito que está, e vou pegar do elemento que está na linha 0, coluna 0, vou andar todas as colunas, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, vou para a próxima linha e vou andando 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Então, o mais interno é o da coluna. Então, eu estou na primeira linha, leio ando em todas as colunas dessa linha, passo para a próxima linha, leio todos os elementos, as colunas dessa linha, e é assim que eu vou fazer a leitura, eu vou percorrer toda a matriz. Então, o scanf ele já é bem conhecido e o layer já é bem conhecido. Porém, você vai armazenar no número, na posição correspondente à linha e à coluna. Da mesma forma, para mostrar os elementos da matriz, eu vou usar o escreva para o algoritmo e o printf para C. E eu vou fazer essa mesma questão dos dois fors. O mais externo vai ser representado as linhas, que é o índice da esquerda, e o mais interno vai ser os das colunas, que vai ser o índice da direita. Então, para que a gente aprenda na prática, vamos fazer um exercício que execute as seguintes etapas. Primeiro, eu quero digitar 6 números inteiros e vou armazenar em uma matriz. Vou verificar qual desses números é o maior e vou imprimir os elementos da matriz e em seguida seu maior elemento. Em algoritmo, então, vamos à resolução. Primeiramente, eu declarei a minha matriz. Eu quero que a minha matriz tenha 3 linhas e 2 colunas. Eu poderia inverter aqui, nesse caso, porque não está especificando. O exercício pede 6 elementos. Eu poderia ter uma linha e 6 colunas, ou eu poderia ter 6 linhas e uma coluna. Então, aqui eu quis que a minha matriz tivesse 3 linhas e 2 colunas. Vou precisar de 2 índices, um correspondente à linha e outro à coluna, e vou precisar de uma variável para armazenar o meu maior elemento. Então aqui, primeiramente eu vou percorrer todos os elementos, todas as posições da matriz, e vou armazenar em cada posição aquilo que eu digitar no teclado. Depois eu vou aqui para a parte do maior, recebe 0. Eu quero que a minha variável maior receba 0. E eu vou percorrer toda a matriz para buscar um elemento que seja o maior da matriz. Existe outra maneira de fazer? Existe. Outras maneiras de fazer, mas agora eu adotei essa maneira que é um pouco mais fácil de entender. Então, para cada elemento que eu ler da minha matriz, eu vou verificar, né, ali no C, se o elemento índice 1, índice 2 for maior que aquilo que o elemento que está dentro da minha variável maior,
eu vou fazer com que a variável maior receba esse elemento. Então vai percorrer todos os elementos da matriz e a cada teste vai verificar se esse elemento é maior que o elemento que está em maior. Se você percorrer todos, você vai encontrar um elemento que vai ser o maior. E depois, embaixo, eu vou imprimir a matriz e por fim eu vou escrever maior. Bem, agora veremos em C como funciona. Então aqui eu declarei a minha matriz e as variáveis correspondentes aos índices e ao maior elemento. Vou pedir a entrada de 6 inteiros, números inteiros. Vou aqui percorrer agora o índice 0 correspondente. Ele vai até 3, até 2, que vai de 0, 1 e 2, então o índice tem que ser menor que 2. Aqui eu tenho o índice da coluna, que ele vai de 0 até 1, ou seja, o índice tem que ser menor que 1, então 0 e 1, porque inicia nós começamos no 0. O maior vai receber 0. E aqui eu vou fazer a verificação, só que aqui eu estou verificando de uma maneira diferente. Se o elemento que está contido em maior for menor que algum elemento da matriz que eu percorrer, eu vou fazer com que ele receba o valor dessa variável, certo? E por fim eu vou imprimir a minha matriz e por fim depois eu vou imprimir o maior número, está aqui. Então vamos ver como que fica a execução. Eu vou colocar aqui números aleatórios. Então aqui a lógica seria ele pegar o número 90. Então, imprimir aqui a minha matriz, certo? E aqui eu tenho o meu número. Lembrando que aqui no exemplo de algoritmo, como eu tenho 3 linhas e 2 colunas, eu vou do 1 até o 3. E aqui o índice 2, que corresponde à coluna, vai do 1 até o 2. Então essa foi a nossa aula, obrigado e até a próxima.